Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Na verdade, um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Também é grupo de pesquisa CNPq, linkado com o programa de pós-graduação em Gestão do Conhecimento da UNAMA. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e você já sabe, né? Um programa levando para você discussões de temas internacionais e suas interfaces aqui na Amazônia. Quero mandar um abraço para quem nos acompanha na live do Instagram, o @pglobalizando. Muito obrigado a você que nos acompanha no Instagram. Fique ligado, participe conosco. A nossa equipe de produção já está aqui a postos nos estúdios da Rádio UNAMA, na UNAMA BR. E vamos logo apresentar a nossa equipe de locução de hoje, a começar com a acadêmica do 6º semestre, Heloísa Valente. Bom dia, Elo. Bom dia, professor. Que felicidade estar aqui novamente para mais um sábado, fazer esse programa maravilhoso, falando sobre um tema que está tão em alta agora, Amazônia, ciência na Amazônia. Eu já quero deixar um abraço aqui para o Ian Bacelar, que nos segue no Facebook. Faça como ele, programa Globalizando, e acompanhe lá também. Muito bem, Elô. Olha só, eu também acompanhando e contando aqui que na equipe está o acadêmico do 4º semestre, Iago Cruz. Bom dia, Iago. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E um bom dia mais especial para o nosso ouvinte e seguidora do Twitter, Lucélia Santos. Obrigado por nos acompanhar. Legal, Iago. E completando o nosso time de locutores, estou recebendo aqui acadêmico do 4º semestre, Victor Calderaro. Bom dia, Victor. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, professor Mário Vasconcelos. É um prazer estar aqui de novo. E eu quero mandar um abraço todo especial aí para o nosso seguidor, e ouvinte aí do Instagram, o Leandro Filho. Muito legal. Olha só, eu falava agora há pouco que temos temas muito ligados à Amazônia e nesses últimos programas a gente tem trabalhado muito aos grandes desafios da Amazônia, agora que a Amazônia está no centro das discussões ambientais, COP30 em 2025, trouxemos já vários entrevistados e hoje vamos discutir uma coisa que está na base de tudo isso, estamos nos referindo aos rumos da ciência na Amazônia e não poderíamos deixar de receber alguém tão realmente impactante do ponto de vista da discussão. Estou falando do professor Mário Vasconcelos. Ele é pós-doutor em Ciências Sociais Aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas, é doutor em Estudos de Desenvolvimento pela University of Wales, Swansea. É mestre em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido pela Universidade Federal do Pará, é graduado em Ciências Econômicas pela UNAMA e atualmente ele leciona no programa de pós-graduação em Administração da UNAMA, além de ser membro da rede de pesquisadores em Gestão Social. Coordena os programas acadêmicos da Câmara Temática 1 da área interdisciplinar da CAPES. Ele é pesquisador e bolsista CNPq. Professor Mário, que honra lhe receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA. A honra é toda minha, Mário Tito. Muito obrigado pelo convite. Compartilhar aqui um pouco as discussões com você dentro do Globalizando, que é um programa de referência das rádios universitárias. Legal, professor. E falar de ciência na Amazônia como realidade, como desafio? Sim. Bem, a ciência, como sempre, vai ser sempre um desafio muito grande, né? Então, e no caso específico da Amazônia, nós temos ainda muito mais desafios ainda a enfrentar. Muito legal, vamos conversar com o professor Mário Vasconcelos aqui no programa Globalizando, mas antes dessa grande conversa, nós temos a nossa viagem musical. Heloísa Valente, como é que vai ser a nossa viagem pelo mundo da música? Exatamente. Se é a sua primeira vez acompanha o programa Globalizando, hoje deixa eu explicar para vocês como é que funciona. A nossa equipe, ela seleciona vários países e várias músicas para a gente viajar por essa conversa, por esses países que têm a ver com o tema. E a playlist do programa de hoje vai passar por países que mais e menos investem em ciência no mundo todo. Anualmente, a Suíça gasta quase 23 bilhões de francos suíços em pesquisa e desenvolvimento, o que a torna um dos países com maior investimento no setor tecnológico. E para representar a Suíça, ouviremos agora Up in the Sky, de 77 Bombay Street. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que começou com tudo. Que gostosa música para começar o programa, Elô. Todo mundo aqui pra cima no estúdio. A gente acabou de escutar Up in the Sky, de 77 Bombay Street, representando a Suíça, cujo noroeste do país é centro de um cluster único de ciências da vida e do setor de tecnologia limpa. Globalizando. Fique por dentro. A ciência brasileira, diversificada e resiliente,
destaca-se em instituições públicas de renome, como o Museu Emílio Guild e a Fiocruz. Após um período de cortes orçamentários e negacionismo, a ciência nacional começa a se reerguer com a retomada de investimentos do atual governo, sinalizando uma busca pela revitalização da científica do Brasil. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o professor Mário Vasconcelos, estamos falando dos desafios da ciência na Amazônia. Você pode participar também aqui no Instagram fazendo perguntas. Tem também a pergunta da Vitória Aradini no Instagram. Ele pergunta, professor, qual a importância da ciência na Amazônia? Bem, a ciência ela é importante não só para a Amazônia, mas para o mundo todo, né? Na verdade, a ciência, sem a ciência não temos nenhum país, nenhuma sociedade que caminha no desenvolvimento. Sim. Né? E essa questão é interessante, porque eu diria que a importância da ciência na Amazônia, para a Amazônia, sobre a Amazônia, todos esses pontos são extremamente importantes, né? A sociedade ela é muito dinâmica, então a sociedade vai se modificando a todo momento e novos desafios vão sempre surgindo, né? Hoje a Amazônia está no epicentro das discussões em função, sobretudo, das mudanças climáticas, né? Dos impactos das mudanças climáticas dentro do modelo de desenvolvimento que predomina em nível mundial, né? E então as mudanças climáticas e a Amazônia está aqui com uma possibilidade, digamos assim, de contribuir nesse processo, né? de mitigação, enfim, de contribuir para que se estabilize um pouco mais essas questões, né? Professor Mário, a gente fala de ciência e no senso comum pensa-se logo no cientista, aquele que está no laboratório fazendo algumas porções específicas e experimentações. Mas ciência é muito mais amplo que isso, né? Sim, sem dúvida. Bem, a ciência ela tem várias ramificações, né? Sim, e aí, em especial, as ciências humanas, ciências muito importante para a gente entender o próprio contexto da sociedade, né? O que eu penso é que é muito importante hoje, é o que tem sido retomado, é o contexto da interdisciplinaridade, né? Então, as discussões interdisciplinares são as que têm tido, no momento, maior demanda para responder, porque os problemas são muito complexos, né? São problemas da área da saúde, de desenvolvimento, são problemas muito complexos que precisam de uma visão mais interdisciplinar. É muito interessante, a gente vai conversar ao longo do programa com o professor Mário, porque talvez seja a grande chave de compreensão da realidade contemporânea. A realidade é complexa e, portanto, o estudo sobre ela também tem certa complexidade, né? Exatamente. Ao longo da história, o avanço da ciência foi se compartimentando muito a ciência, né? E hoje a gente vê a necessidade de reintegrar essas discussões de uma perspectiva mais holística e mais ampliada. Muito legal a presença do professor Mário Vasconcelos aqui no programa Globalizando de hoje. Segunda etapa da viagem musical, nós fomos primeiramente para a Suíça e agora nós vamos para onde, Victor Calderaro? Professor, nós vamos agora para os Estados Unidos. É isso aí. Hoje o mercado tecnológico americano é o maior do mundo, com empresas como Meta, Apple, Google. Esse cenário traz vastas possibilidades para empreendedores estrangeiros. E para representar os Estados Unidos, ouviremos agora Mr. Roboto de Styx. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Professor Mário Vasconcelos está com a gente, mas primeiro nós viajamos pelo mundo da música, Victor Calderaro. É isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Mr. Roboto de Styx, representando os Estados Unidos, né? O 5G deve elevar o PIB do país em cerca de 1,5 trilhão até 2025. Com uma rede mais unificada, né? Tecnologias emergentes chegando, a inteligência artificial tende a ganhar mais força. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Professor Mário Vasconcelos está com a gente e tem uma pergunta que eu acho que é bastante interessante para a gente dissecar aqui no programa Globalizando, do Cauê França no Twitter. Obrigado, Cauê. Ele pergunta o seguinte: quais os desafios enfrentados pelos cientistas amazônicos em termos de acesso a recurso e infraestrutura? Bem, eu diria assim, antes de falar dos desafios dos pesquisadores, eu diria dos desafios da própria pesquisa na Amazônia. Certo. Né? E o capital humano, digamos assim, eu acho que é o nosso grande ainda problema a ser superado. Certo. Hoje a Amazônia toda, a Amazônia completa, ela tem uma faixa de 8 a 9% somente de doutores. Sério? Menos de 10% dos doutores no Brasil estão aqui? Do Brasil. Isso envolvendo todos os estados da região, né? Então,
Quer dizer, a nossa capacidade instalada de capital humano ainda é baixa e precisa ser potencializada, né? Bem, afora isso, né, digamos assim, afora não, porque esse é um principal, né? Mas assim, para esse percentual de pesquisadores que já estão na Amazônia, né? E aí vamos buscar a competição por recursos, né? Para a realização de pesquisa na região, né? E aí, historicamente, né? E isso é difícil, é um ciclo meio que vicioso, porque nós temos doutores que conseguem captar recursos, conseguem fazer pesquisa. Se como não consegue fazer pesquisa, não tem doutores. Perfeito. Então fica num ciclo. Então precisa romper um pouco mais esse ciclo através de mais incentivo para a formação de mais pessoas, né, em nível de doutorado, porque a gente concebe que a pesquisa mais profunda se dá a partir do doutorado, né? E aí então esses investimentos são necessários. E aí, consequentemente, depois o que a gente chama de um suporte para o recém-doutor. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Esse suporte, logo que o doutor se forma, porque ele precisa desse suporte que a gente chamaria, né, de fundamental para que a pesquisa possa ser realizada, né? Nos últimos 6 anos houve uma queda muito grande no aporte de recursos para isso e agora parece que a tendência é melhorar. Você acha que isso vai poder reverter de alguma forma essa situação? Isso vai ajudar bastante a reverter, mas é um processo, 4 anos é muito tempo, você perde muita coisa, o processo é muito acelerado na ciência. E quando você tem 4 anos de falta de incentivo, né, você tem então uma defasagem muito grande em relação a tudo aquilo que se produziu a nível mundial, né? Então a gente precisa correr muito. Perfeito. Mas em termos de recursos, eu acho que vai ajudar bastante. Muito bem, professor Mário Vasconcelos está falando com a gente sobre isso e é importante, ele destacou 3 coisas importantes aqui. A ausência de pessoal qualificado em termos de doutorado aqui na região, que precisamos melhorar, a questão de infraestrutura e a questão financeira. Um abraço para o meu querido amigo, o doutor João Calbi, meu colega de doutorado em Relações Internacionais. João Calbi, muito obrigado. E também a Lene Tavares está aqui com a gente. Muito obrigado. E a gente vai para a terceira etapa agora da viagem musical. Elô Valente, com você. Segundo o Official Statistics of Sweden, em 2022, a Suécia investiu mais de 202 bilhões de coroas suecas em projetos ligados a ciências. Vamos ouvir agora The Hives com Tic Tic Boom, representando a Suécia. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Maravilhosa. Aliás, eu falei pra Mel aqui que tá maravilhosa a playlist de hoje. Sempre é, mas hoje tá um negócio impressionante, né, Lô? Eu concordo, professor, e a gente que tá aqui no estúdio, né, tá vendo o pessoal dançando. Acabamos de ouvir Tic Tic Boom, de The Hives, representando a Suécia, que é o 3º país mais inovador do mundo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa Globalizando do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia hoje recebe o professor Mário Vasconcelos e nós estamos conversando sobre os desafios da ciência na Amazônia. Professor Mário, a Núbia Campelo, aqui pelo Instagram, obrigado a você que nos acompanha no Instagram, está se perguntando o seguinte: como a ciência pode contribuir no enfrentamento de problemas sociais, ambientais e econômicos da região amazônica? Bem, esses problemas são nível mundial, né? E especialmente da Amazônia. Então, somente através da ciência a gente consegue produzir novos tipos de conhecimentos para questões extremamente problemáticas da sociedade, né? Por exemplo, questão da saúde, né? Nós temos a maior biodiversidade do planeta, né? Então, como aqui não conhecemos provavelmente nem 30% de tudo aquilo que é possível conhecer dentro da biodiversidade, né? Então, questões na área de saúde, por exemplo, com certeza pode ser respondida a partir de pesquisas na área da saúde na Amazônia. E por aí vai. Então, acho que assim, a ciência ela precisa, na Amazônia, ter maior suporte da formação de capital humano, como eu coloquei ainda há pouco, né, para que ela possa efetivamente contribuir nesses problemas ambientais, sociais e econômicos da sociedade amazônica em especial. É interessante, eu conversava com meu filho que faz o mestrado aqui no Evandro Chagas, de virologia, e está fazendo uma série de pesquisas, inclusive relacionadas a vírus aqui em Combu, nas ilhas, né? E a gente percebe que talvez isso não seja tão divulgado assim, para merecer até uma divulgação maior nas grandes redes, para a pessoa perceber que existe um trabalho sendo realizado aqui.
Nós temos uma diferença aí, né, entre a elaboração do conhecimento científico e a informação e a discussão entre os pares, né, a discussão no mundo científico, e depois de transformar essa informação em conhecimento e popularizar a ciência. Isso. Então, o processo de popularização da ciência ainda precisa avançar bastante, né? É um desafio também de você transformar essa linguagem, né, acadêmica, tudo aquilo que foi desenvolvido dentro de um processo metódico, metodológico, rigoroso, né, na qual você discute com seus pares, e transformar isso para que a população em geral, a sociedade em geral, possa entender o que está sendo desenvolvido. Isso também não seria papel também da própria universidade, abordando ainda mais a questão da extensão para poder chegar efetivamente a isso? Sim, sem dúvida, né? Eu diria que a pesquisação, hoje, como eu falei ainda há pouco da interdisciplinaridade, é essa integração. Na verdade, você tem que entregar os diversos níveis de formação, aluno de graduação, mestrado, doutorado, isso é um tipo de integração. Integrar os diversos tipos de conhecimentos, né, os conhecimentos das diversas áreas, né, e integrar a pesquisa, a ação, a extensão e o ensino. Isso. Então, eu diria assim, é importante integrar para poder a gente avançar no contexto da ciência. Olha, eu não sei vocês, mas eu estou tendo uma aula aqui com o professor Mário Vasconcelos, um cara que tá na linha de frente dessa questão, falando das questões da ciência, e a gente que está aqui no programa Globalizando vai se esforçar também, né, para poder divulgar cada vez mais essas pesquisas para chegar ao grande público. É isso mesmo. Vamos para mais um quadro no programa Globalizando. Globalizando nas ruas. Olha só, o programa Globalizando, como eu sempre digo, sempre vai rodando para ter informações de qualidade. Eu estou recebendo a nossa produtora Luciana Alves, está aqui no Nama BR e traz informações para você. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Estou aqui diretamente da UNAMA, da BR, para conversar com a professora Simone Silva, que é nutricionista, formada pela UFPA, especialista em nutrição clínica, mestre em saúde coletiva, terapeuta nutricional infantil, docente de nutrição da UNAMA e do Grupo Ser Educacional. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Professora, ficamos sabendo que recentemente foi o Dia do Nutricionista. Gostaríamos de saber, a senhora que trabalha com o público infantil, garantindo a nutrição adequada para bebês e para crianças, em fase de introdução alimentar, crianças com transtorno neurodivergente de TEA e TDAH, seletividade com dificuldades alimentares, eu queria perguntar para a senhora qual é a importância do profissional de nutrição na área da saúde? Olha, hoje em dia a gente já descobriu que a nutrição é muito importante para a área da saúde, através das pesquisas científicas, através de toda a descoberta que a gente fez na área da alimentação. Hoje a gente já sabe que o alimento, ele é fonte de saúde ou de doenças. Então, problemas como obesidade, hipertensão, eles são oriundos de uma alimentação ruim, uma alimentação baseada principalmente em ultraprocessados. Em contrapartida, se a gente tem uma alimentação adequada, se a gente tem uma alimentação mais in natura, que a gente chama, ou seja, consome frutas, legumes, verduras, a gente com certeza vai ter uma saúde melhor, mais disposição, um futuro mais promissor, vai ter menos problemas de saúde, como essas que eu falei, obesidade, hipertensão. Para as crianças, elas vão ter um melhor desenvolvimento. Então, hoje, a área da nutrição, ela desponta como uma área muito promissora para a atuação profissional, porque hoje a gente sabe que o que a gente faz desde o nascimento até a gente morrer é comer. E quanto melhor for a nossa alimentação, mais saudável a gente será, tanto desde o nascimento até o envelhecimento. Professora, muito interessante. Para os nossos ouvintes que escutaram a senhora, que é docente da Universidade da Amazônia e se interessaram pelo curso de nutrição, como que esse nosso ouvinte pode ingressar no curso de nutrição da UNAMA? Olha, existem algumas formas de ingresso. Por exemplo, através da nota do Enem, né, a gente pode fazer ingresso para a UNAMA, ela é uma das opções lá que a gente pode colocar de ingresso. A gente pode também entrar através do FIES, ou então através de segunda graduação, fazer uma prova de vestibular na própria instituição para entrar no curso. Então, aos ouvintes que me escutam agora, eu gostaria de convidar vocês primeiro a conhecer a nossa instituição. Ela fica lá na Alcindo Cacela,
bem no finalzinho da Pedro Miranda, para conhecer a nossa estrutura, os nossos laboratórios e se apaixonar pela nossa unidade, porque é uma unidade muito rica, muito completa, para formar os melhores profissionais de nutrição e se informar de formas de ingresso, né? Por exemplo, se eu já tenho uma graduação, eu posso entrar através de segunda graduação, ou então estou ali no ensino médio, começar a conhecer um curso superior, que com certeza é o curso do futuro, e ingressar na UNAMA junto com a gente. Professora, muito obrigada. Nós aqui do Estúdio de Relações Internacionais desejamos à senhora um feliz dia do nutricionista, atrasado, claro, mas agradecemos muito a sua participação aqui. Será sempre uma honra lhe receber. Muito obrigada, professora. Bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado, viu, Luciana, pela sua participação aqui no programa Globalizando, trazendo coisas muito importantes relacionadas ao tema que nós estamos discutindo. Uma fala bem rápida, professor Mário, sobre isso. Nós estamos falando de nutrição. É uma outra área que também atravessa a produção de conhecimento, né? Sim, sim. Eu acho que nós temos várias áreas. A nutrição é uma área importante, sobretudo quando se discute o ser saudável, né? Perfeitamente. Então a alimentação, a nutrição é fundamental nessa construção. Muito legal. Um abraço para a professora Lorena Falcão, que é a coordenadora do curso de nutrição da UNAMA, e também a todos os nutricionistas que vivenciaram o seu dia nessa última semana. Vamos para a última etapa da viagem musical aqui no primeiro bloco. Iago Cruz, é com você. É isso aí, professor. Agora a gente vai para o Reino Unido, onde a conclusão do ensino superior está acima da média do OCDE. E a maior porcentagem desses diplomados estão em áreas de ciências e tecnologia. Então agora vamos ouvir On Natural Selection, de Muse, representando o Reino Unido. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Sensacional, playlist maravilhosa. Viajamos pelo mundo da música. Onde mesmo, Iago? É isso aí, professor. A gente acabou de ir para o Reino Unido e a gente estava ouvindo música de Music com On Natural Selection. O país tem investimentos acima do nível de desenvolvimento esperado. Muito bem. Vitor, eu queria saber de você, nós estamos terminando o primeiro bloco, a galera quer saber também, junto comigo, para onde nós vamos viajar no próximo bloco. Fiquem ligados, no próximo bloco a playlist do programa Globalizando vai passar por Burundi, Iraque, Guiné e, é claro, o nosso Brasil. Está no ar programa Globalizando da UNAMA FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, programa que é produção do curso de Relações Internacionais e do PPGC, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Conhecimento da UNAMA. A gente tem falado bastante que esse programa leva para você discussões de temas internacionais e como isso reverbera na Amazônia. Galera, nós estamos há 10 anos no ar. Nós temos mais de 500 programas nessa Rádio UNAMA, produzindo por uma equipe de mais de 40 alunos de Relações Internacionais e agora incorporando alunos também do mestrado. Eu acho muito legal, mandando um abraço para a Sara Costa, para o Rogério Souza e todas as pessoas que estão aqui na nossa live. Estamos conversando sobre os rumos da ciência na Amazônia com o professor Mário Vasconcelos. Ele é pós-doutor em Ciências Sociais Aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente leciona no programa de pós-graduação em Administração da UNAMA, além de ser coordenador dos programas acadêmicos da Câmara Temática 1 da área interdisciplinar da CAPES. Ele é pesquisador e bolsista da CNPq. Daqui a pouco a gente vai continuar conversando com o professor Mário, mas antes vamos retomar nossa viagem musical, que aliás a playlist está maravilhosa e vai continuar assim, né, Elô? Com certeza, professor. Quero lembrar vocês que a playlist do programa de hoje está passando por países que mais e menos investem em ciência no mundo. No ranking de 2022 do Índice Global de Inovação, que mede o desempenho de inovação de 132 países, o Burundi ficou na 130ª posição. E em representação a esse país, vamos ouvir Kajanin com Milp. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Quem pensava que a qualidade ia baixar aqui da playlist, ao contrário, só fez aumentar, né, Elô? Exatamente. Nós ouvimos Milp de Kajanin, representando o Burundi. Devido à baixa taxa de investimento do país em desenvolvimento, Burundi é o penúltimo país da África subsaariana no Índice Global de Inovação.
Globalizando. Fique por dentro. Entre as instituições de maior prestígio dentro do desenvolvimento de pesquisa na Amazônia estão a Embrapa, a Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal Rural da Amazônia. Além disso, diversas ONGs, museus e instituições privadas realizam trabalhos de pesquisa dentro do bioma, que vão desde a área socioambiental até o estudo da biodiversidade e do potencial farmacológico disponível. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o professor Mário Vasconcelos, que é o nosso convidado para falar sobre os desafios da ciência na Amazônia. Professor, o João Moraes no Facebook, obrigado João Moraes, faz uma pergunta que de certa forma já respondemos, mas vale a pena aprofundar. Quais as dificuldades enfrentadas na Amazônia para investir na ciência? Bem, ainda há pouco eu falei da questão do capital humano, né? Então agora eu vou fazer um direcionamento da questão do apoio financeiro e da necessidade de cooperação entre as organizações financiadoras para projetos de investigação científica na Amazônia, né? As fundações estaduais, por exemplo, na Amazônia são muito recentes. A FAPESPA no Pará e no Amazonas também são organizações que foram instaladas recentemente. No estado de São Paulo, por exemplo, a FAPESP já tem há muito tempo, né? Então é importante que toda também... uma história, né? Toda uma história. Então é importante que haja uma cooperação entre financiamentos nacionais, financiamentos estaduais e os financiamentos internacionais, né? Então esse é um ponto importante que nós tenhamos, digamos assim, programas integrados de financiamento para que tenhamos programas integrados de pesquisa. E aí, para algumas áreas, eu queria fazer esse breve destaque, para algumas áreas é importante colocar que, nós já, apesar de eu ter dito no início que nós temos um número pequeno ainda de pesquisadores e doutores comparado ao nível nacional, mas nós já temos competência instalada muito forte em algumas áreas do conhecimento, né? Então, por exemplo, na área de desenvolvimento, na área da discussão sobre desenvolvimento regional, né, nós temos uma capacidade instalada aqui muito forte e que, no meu ponto de vista, deve liderar, né, algumas pesquisas, algumas discussões específicas, né? Então isso é uma... Mas aí precisa de cooperação. Com certeza. Então, assim, a gente não pode também dizer assim que quer trabalhar de forma isolada, mas em algumas áreas a gente pode, deve e pode liderar. Professor, eu estou pensando aqui no nosso ouvinte, nos alunos que estão aqui comigo no estúdio. Eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, mas esbarra na questão da impossibilidade de pagamento ou de manutenção. Como é que você vê a possibilidade, numa região nossa que tem menor poder aquisitivo, da CAPES poder de alguma forma incentivar ainda mais com bolsas esses alunos que gostariam de crescer? Pois é, felizmente a CAPES já tem mais ou menos 5 anos que ela reconheceu a necessidade de que a produção de ciência, a produção do conhecimento de ciência depende de ser uma instituição pública ou de instituição privada. Sim, está produzindo ciência, e a ciência é para a sociedade. Perfeito. Né? A ciência não é para a universidade, nem é para a sociedade. E aí, nos últimos 5 anos já tem financiamento, tem tido financiamento, a UNAM inclusive tem financiamento, 2 tipos de financiamento de bolsas, né, que é a Bolsa ProZUP, que se chama, e essa Bolsa ProZUP tem 2 modalidades, aquela bolsa em que o aluno não paga a instituição, né, somente ele não paga a instituição, e tem a outra que ele não paga e ainda recebe um valor para se dedicar exclusivamente à pesquisa. Então, hoje, por exemplo, a UNAM tem o programa de pós-graduação, né? No nosso caso lá da administração, por exemplo, nós temos uma quantidade significativa de bolsas. Interessante. E nesse caso estimula, inclusive, as pessoas a começarem a pensar a vida num médio prazo. Sim. Aí, como eu disse ainda há pouco, o reconhecimento e a necessidade de produzir ciência precisa ter o suporte financeiro. E a CAPES, no caso brasileiro, já dá esse suporte. O CNPq também já está dando, já começou a dar suporte para as instituições privadas também. Muito legal, professor Mário Vasconcelos, dando boas notícias aqui pra gente, especialmente para quem está pensando realmente em crescer no campo da pesquisa e da ciência aqui na Amazônia. E falar em ciência na Amazônia, pensa-se também naqueles países que pouco investem, né? Na ciência, né, Iago? Eu sei, professor. O país que a gente vai falar agora, né, no ranking do Índice Global de Inovações 2022, o Iraque ocupa a penúltima posição dentre os 132 países que participam do ranking. Então, representando o Iraque, vamos ouvir Davot Imani com Gulakan Narshan. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Ei, Iago, fala pra gente de onde é que é essa música maravilhosa, hein? Essa aí, professor, a gente acabou de ouvir Gulakan Narshan, de Davot Imani, representando o Iraque, que devido ao baixo investimento em inovações, é o último país entre daqueles que possuem renda média alta na classificação do IGI. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Hoje nós estamos conversando com o professor Mário Vasconcelos aqui no programa Globalizando, falando sobre os rumos e desafios da ciência na Amazônia. E temos pergunta dos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Bom dia, professor. Bom dia a todo o estúdio. Meu nome é Larissa Schoenberger, eu sou líder da equipe de entrevistas e hoje eu estou com a Giovana Oliveira e ela tem uma pergunta para fazer para vocês. De que modo a marginalização do conhecimento tradicional da Amazônia afeta questões socioambientais e o que dificulta a inclusão de tal conhecimento? Interessante essa questão. Bem, classicamente se dividiu, né, aí, o conhecimento científico e o conhecimento empírico, né, dando muito mais valor, digamos assim, somente ao conhecimento científico. Mas, de fato, o conhecimento empírico ele é a base do conhecimento científico. Né? Quer dizer, o conhecimento científico vai buscar na empiria, na realidade, no mundo concreto, no mundo real, as respostas, né, os problemas para depois dar as respostas para a superação desses problemas da sociedade, né? Então, buscou-se, digamos, de algum momento se separar. Mas hoje tem clareza, né, que essa base do conhecimento empírico, né, que vem do conhecimento tradicional, das populações originárias, né, elas são importantíssimas para responder a determinado tipo de problemas. E no nosso caso da Amazônia, né, os problemas socioambientais, os problemas ambientais, a relação homem-natureza, né, eu diria que os povos originários é que têm melhor relação, né, com a natureza. Então, consequentemente, ali tem muita informação, muito conhecimento está sendo gerado. E isso já tem sido, de alguma forma, reconhecido, né? E já tem sido catalogado e estudado bastante, né? Então, assim, há ainda essa separação, há uma certa marginalização, mas já é um reconhecimento. Eu queria destacar que isso se dá, inclusive, no próprio avanço da ciência na Amazônia, né? Isso. O próprio avanço da ciência na Amazônia hoje já permite que a gente entenda essa importância do conhecimento advindo dos povos originários. E Victor, você que também tem a tua ascendência nos povos Iujá, e isso que o professor falou é muito importante, os saberes tradicionais precisam ser valorizados também, né? Sim, com certeza. Acho que a experiência que eu tenho, assim, que muitos saem, né, das comunidades tradicionais para conseguirem bolsas, né, virarem pesquisadores em relação à Amazônia, né, em diversos campos, né. Por exemplo, eu tenho um tio que ele conseguiu uma bolsa na Universidade Federal de Goiás, está pesquisando, né, está gerando pesquisa, vai viajar agora internacionalmente para Portugal. Então é importante esse investimento para que a gente possa ter desenvolvimento científico na Amazônia, né, para que a gente possa tomar de volta o nosso lugar, né. Perfeito. Diante do desenvolvimento nacional. É isso aí. É isso, né, professor? Então, partir do chão também dos conhecimentos que estão ali já, que precisam ser trabalhados nesse diálogo, né? Foi o que eu coloquei. Então, é no dia a dia que as coisas acontecem, né? Exato, então, é a partir desse olhar do dia a dia que a gente vai formulando, digamos assim, organizando um pouco mais esses conhecimentos para o bem da humanidade, digamos assim, para a gente gerar o conhecimento científico, né? Muito bem, professor Mário Vasconcelos, conosco no programa Globalizando de hoje, conversa de altíssima qualidade, e a gente entremeia essa conversa com viagem musical. A gente já passou por vários países e nós estamos indo para onde mesmo, Elô? Estamos indo para Guiné, onde, apesar dos avanços na formação de profissionais qualificados, o país investe menos de 0,02% do seu PIB em ciência, o que compromete a implementação em projetos de pesquisa. Vamos ouvir agora King Alasco com a música Bam Bam, representando a Guiné. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Sensacional, sensacional a nossa viagem musical. Músicas sempre diferenciadas, mas de muita qualidade, né, Elô? É isso aí. Acabamos de ouvir King Alasco com Bam Bam, representando a Guiné, que enfrenta a falta de recursos para pesquisa, especialmente no setor agrícola, resultando na importação de produtos que impactam diretamente na autonomia do país. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. O programa Globalizando, como você sabe, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, e temos também um outro projeto de extensão que também tem 10 anos, que é o Site Internacional da Amazônia. Para falar sobre a produção do site, nós estamos recebendo no nosso programa Yasmin Garcia, que coordena essa equipe. Bom dia, Yasmin. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mama. Yasmin, como é que é então a produção, como é que está programada essa qualidade de produção de conteúdo do Site Internacional da Amazônia?
durante a semana nós temos os nossos artigos fixos. Então, na segunda-feira, dia 4 de setembro, a gente vai começar com as eleições na Argentina 2023, escrito pela IANA, do 6º semestre. Na quarta-feira, nós temos o artigo do nosso quadro Amazônia em Foco. E na sexta-feira, dia 8, nós temos o tema A Expansão do BRICS, Oportunidades e Desafios, escrito pelo Thiago Clerron, do 8º semestre. E aí, esse conteúdo todo é trabalhado, colocado para ser colocado num site, né? E tem outros quadros também, né, Yasmin? Sim, exatamente. Nós temos o quadro Guerras, nós temos o quadro Economia e nós também temos o quadro dos Informados, que sai todo dia nas nossas redes sociais às 21 horas, onde nós reunimos as melhores notícias dos dias e as mais importantes para publicar em primeira mão para os nossos seguidores. Muito bem. E Yasmin, fala pra gente onde encontrar todo esse conteúdo para que as pessoas possam também ficar informadas, né? O nosso site você encontra através do link internacionaldamazônia.com. O nosso Instagram e o nosso Twitter são Interamazônia, sem repetir o A, e o nosso Facebook é Internacional da Amazônia. Yasmin, muito obrigado pela sua participação no programa Globalizando de hoje. Eu que agradeço. Bom dia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Mário Vasconcelos aqui no programa Globalizando de hoje. Estamos falando sobre os desafios, rumos da ciência na Amazônia. E aí uma pergunta que não podia faltar da Margarete Alves no Facebook. Obrigado, Margarete. A COP30 tem impactado no aumento dos investimentos na pesquisa no Pará? Bem, essa é a expectativa. Na verdade, a gente está aguardando chegar o recurso para que a gente possa buscar e continuar nossas pesquisas de mais alto nível, né? Já há acenos, né? O próprio da possibilidade, por exemplo, do Fundo Amazônia financiar pesquisas de suporte, com recursos significativos, né? Dentro da região. Então, os acenos já estão aí. Agora estamos aguardando, então, efetivamente, os editais, as proposições para que a gente possa concorrer a esses recursos e continuar nossas pesquisas mais alto nível, né? Me veio uma curiosidade agora, professor. Nesses fundos, essas transferências dos países que estão dizendo vamos colaborar, esse dinheiro pode ser utilizado na pesquisa? Vem carimbado alguma coisa ou é decisão interna dos projetos que vão receber? Bem, eu penso que vem na linha e nas duas linhas, né? Em alguns recursos para que a gente possa desenvolver nossas pesquisas de uma forma mais autônoma, né? Certo. E provavelmente algumas já vinculadas às lógicas. Isso é uma questão a ser debatida, né? As proposições de desenvolvimento pensadas de fora para dentro, né? Então, isso a gente precisa discutir bastante, combater e discutir, enfim, essas questões que o modelo de financiamento ou a ciência que se espera venha de fora para dentro, né? Então eu acredito que vem nas duas perspectivas, mas é importante ter que parte desse recurso seja para a autonomia do conhecimento, né? Que a gente possa produzir conhecimento de forma mais autônoma e fazer proposições mais autônomas das possibilidades de uso do recurso. Muito legal, porque de alguma forma, né, professor, e a Elô sabe disso, a Elô vem de uma região que é de exploração da bauxita, e aí tem um tipo de pesquisa lá. Elô, como é que tu vê isso, o fato de vir recursos para pesquisa a partir para favorecer as pessoas que estão lá, por exemplo? Eu acho que tem dois modos de ver, né, porque a galera que faz parte dessas cidades que são construídas, que são moldadas a partir do capital gerado dessas empresas que estão lá, elas não veem, na verdade, o problema que é aquelas mineradoras estarem ali. Elas só veem a parte em que elas estão recebendo infraestrutura e acabam alienadas, acabam não furando a bolha daquela redoma da problemática, na verdade, que é uma mineradora estar na Amazônia. Sem dúvida. Então, e é complicado combater isso. Como é que você vai conversar com essas pessoas e falar que, na verdade, não é o que elas estão pensando, né? Não é tão bom quanto parece. Então, realmente, falar sobre isso e falar sobre esse tipo de pesquisa na Amazônia, estando na Amazônia, é essencial. Você falava, professor, logo no início do programa você falou assim, a pesquisa tem que ser na Amazônia, para a Amazônia e sobre a Amazônia. E aí, nesse momento, eu queria até fazer um adendo, digamos, para as Amazônias. Isso. E os desenvolvimentos, todo no plural, entendeu? Porque assim, a gente não pode... A Amazônia já tem uma estrutura toda conformada, em que em algumas áreas já está ali estabelecida. Então, a gente não pode rejeitar esse modelo que já está ali colocado. Temos que encontrar outros modelos
né, para as outras áreas e para interagir com o modelo predominante, para deixar de ser predominante. Perfeito. Né? Então a gente tem muito essa perspectiva de não homogeneizar a Amazônia. Perfeito. E não homogeneizar a lógica de desenvolvimento. Muito. E aí, professor, eu apresentei o senhor como também responsável de uma das câmeras, participante de uma das câmeras da CAPES. O que seria a CAPES e como ela trabalha para justamente superar esses desafios da ciência? Bem, a CAPES é o órgão regulador da pós-graduação no Brasil, né? E ela que acompanha a conformação de todos os programas de pós-graduação no Brasil todo. Sim. Né? E a área interdisciplinar é a maior área da CAPES hoje. Né? Então ela recebe proposições de pós-graduação, mestrado e doutorado na área interdisciplinar. Né? Então o papel dela é fomentar a conformação de programas de pós-graduação e, consequentemente, fomentar as pesquisas da ciência e tecnologia a partir das dissertações de mestrado e tese de doutorado. E ela conduz as avaliações também desses programas para ver se estão de acordo com aquilo que está sendo proposto. Isso, ela tem uma visão, digamos assim, de um acompanhamento da ciência a nível mundial e os critérios que a gente tem que alcançar para essa ciência brasileira se igualar a nível mundial, né? Estar no nível mundial. Muito bom, olha, é sempre bom conversar com pessoas que nos estimulam a produzir mais, com qualidade, e esse foi o caso de estar aqui com a gente o professor Mário Vasconcelos, aqui no programa Globalizando de hoje, que nós estamos conversando sobre os rumos e desafios da ciência na Amazônia. Chegamos à última etapa da viagem musical, o programa está quase acabando. Victor Calderaro, agora é você. É isso aí, professor. E o número de pesquisadores atuantes, né, no Brasil é baixo em comparação aos outros países, né, os demais países, apresentando uma média de 888 pesquisadores por milhão de habitantes, né, ao passo que a média mundial é de 1.368 por milhão de habitantes. E para representar o Brasil, vamos ouvir agora Pitty cantando Admirável Chip Novo, representando o Brasil. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que chegou em casa, voltamos para nossa casa, voltamos para o Brasil. Victor Calderaro. Pois é, professor, acabamos de ouvir Pitty cantando o Admirável Chip Novo, representando o Brasil, que possui investimento em ciência equivalente a apenas míseros 1,26% do PIB. Muito bem, antes de terminar o programa, está quase na reta final, deixa eu logo dizer quem está participando aqui. O Sérgio está dizendo bom dia para a equipe, Daiane Silva, Rogério Souza, Davi Silva, também a professora Dalva Lima, que está dizendo abraços a todos que fazem o programa Globalizando, que sempre aborda temas extremamente importantes de maneira estimulante e esclarecedora. O João Calbi está dizendo parabéns pelo programa excelente, ciência valorizada e reconhecida. E eu, já que citei a professora Dalva, eu quero anunciar para todos oficialmente, né? A professora Dalva agora nova coordenadora do curso de Relações Internacionais. A professora Dalva, eu quero desejar todo sucesso. Estou dizendo que a gente vai passar o bastão de maneira muito tranquila. Vou passar para ela tudo aquilo que precisa para conduzir o curso. Tamo juntos, professora Dalva, sucesso no seu trabalho, muito obrigado. E este foi o programa Globalizando de hoje, fico tão feliz de poder ter recebido aqui o nosso convidado. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e a gente, professor Mário, fica feliz porque a sua vinda aqui foi uma vida assim, o senhor conseguiu transformar em coisas muito objetivas aquilo que era o objetivo do programa, levar pra gente a importância da ciência. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, professor Mário Tito, toda a equipe do Globalizando, um programa de referência nas rádios universitárias. Muito legal. E eu quero agradecer quem fez perguntas. Vitória Aradini, Cauê França, Núbia Campelo, João Moraes, Giovana Oliveira, Margarete Alves fizeram perguntas no programa. E eu quero agradecer aos locutores do programa, a começar pela líder da equipe de mídias acadêmica do 6º semestre, Heloísa Valente. Eu que agradeço, professores, né, Mário, aqui Os hoje. Mários. E minha equipe maravilhosa, obrigada, o programa foi incrível. E para vocês que estão ligados aí, eu quero convidar vocês a ouvirem o próximo programa, que inclusive é de muito interesse do nosso professor Mário Tito, né? Discutiremos reforma agrária e questão ambiental na Amazônia aqui na Rádio Nama. Quem vai estar com a gente é o superintendente do INCRA aqui de Belém, meu chefe. Então a gente vai conversar bastante sobre isso. Quero agradecer ao acadêmico do 4º semestre, membro da equipe de mídia, aliás, ele é super apegado a essa equipe, Iago Cruz. Obrigado, professor. Obrigado, professores, Mários, como a Elo disse. Obrigado a todos os nossos ouvintes que estavam aqui nos acompanhando. E eu queria lembrar para vocês
que o programa ficará disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast, todos com o nome de Programa Globalizando. Legal, Iago. E também completando nosso time de locutores, o queridíssimo amigo Victor Calderaro, ele é membro da equipe de conteúdo e realmente faz parte de uma equipe sensacional. Victor, muito obrigado. Muito obrigado, professor Mário Tito, obrigado, professor Mário Vasconcelos, obrigado, colegas aqui, locutores. É isso aí, tamo junto. E hoje o tema de hoje foi muito esclarecedor, né, de diversos pontos aqui, e eu espero que os nossos ouvintes possam ter se sentido, né, mais informados e mais inteirados desse tema. E eu quero deixar claro aqui que todas as nossas redes sociais, né, você pode nos seguir, nos mandar mensagem, mandar DM no Instagram, e para quem quiser aí, @pglobalizando no Instagram e no Twitter, e o Programa Globalizando no Facebook e nas demais plataformas. Muito legal, Vitor. Quero agradecer a equipe que fez esse programa, a começar da direção de estúdio, Ana Clara Nunes. Quero agradecer quem fez o cronômetro maravilhosa, Ana Mel Grimati, que é líder da equipe de playlist. Este programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Ana Mel Grimati, Gabriela Alves, Alciane Carvalho, Alice Cardoso e Pablo Silva na playlist. Larissa Schoenberger, Micael Martins, Lucas Patrick, Carla Botelho nas entrevistas. Agatha Poliani, Andy Paula, Manoel Gaia, Marcelo Freitas, Giovana Maia e Juliane Vidal no Globalizando News. Sara Tavares, Emi Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Matheus Santos, Calil Muniz, Iago Cruz, Stephanie Campolugo, Nina Fernandes nas mídias. O Matheus também transmitiu aqui pela live do Instagram. Paula Castro, Victoria Vidal, Paulo Victor Azevedo, Luciana Neves, Lara Rabelo nas externas, Eduardo Oliveira, Enzo Costa, Josiane Mendes na produção de conteúdo, Brenda Macedo, Camila Neres no roteiro, Lana Borges na revisão, Sérgio Salles e Maiara Batalha no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Muito obrigado na operação de áudio, Wardel Monteiro. A apresentação foi minha professora Mário Tito Almeida e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal!